Demonstrar lealdade e receber traição em resposta é verdadeiramente uma amargura profunda. Tal foi a tenebrosa dinâmica que permeou a crônica de um varão chamado Urias nas páginas das Sagradas Escrituras. O mais sombrio de tudo repousa na percepção de que a traição infligida a Urias emanou daquele que se mostrava piedoso perante as palavras do Senhor. Um ser que nutria zelo fervoroso pela obediência para os mandamentos divinos. Este tal, identificado nas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus, é o rei Davi. Com efeito, ser traído por um ímpio já seria uma chaga profunda. Entretanto, ser traído por alguém que reverenciava o Altíssimo é um fardo ainda mais pesado. Na épica história de Davi, repleta de triunfos, realizações e bênçãos, o rei mais eminente da monarquia israelita, o insigne compositor dos Salmos e um ancestral de nosso Senhor Jesus, entre todos esses feitos grandiosos, nada pôde ocultar o erro que ele cometeu com Urias. Portanto, ao mencionar a trajetória de Urias, é inexorável meditar na queda de um servo do Senhor. Neste vídeo, compreenderás o relato bíblico acerca da persona de Urias. Urias, um heteu, alcançou uma posição no exército do rei Davi. O nome Urias, em sua essência, significa "minha luz é Yahvé", e era um nome comum nos tempos antigos. Na Bíblia, há menção de ao menos 4 indivíduos com esse nome, incluindo o sumo sacerdote do período de Isaías, um profeta fiel ao Senhor contemporâneo de Jeremias e um sacerdote do pós-exílio. Contudo, o Urias de nossa narrativa era inquestionavelmente um heteu. Convém destacar que os heteus foram um povo indo-europeu que, por volta de 2000 a.C., estabeleceu um império na região central da atual Turquia, conhecida como Hatti. Não obstante, a identidade dos heteus mencionados nas Escrituras é tema de debate, tendo em vista o período e contexto histórico das passagens em que são citados. Diversas interpretações são cogitadas, sugerindo que eram povos heteus que, em dado momento, migraram para Canaã e territórios vizinhos, ou que eram habitantes dos reinos setentrionais da Síria durante o primeiro milênio antes de Cristo, comumente denominados neo-heteus. No caso de Urias, é verossímil afirmar que ele era um neo-heteu. É de nosso conhecimento que o exército de Davi contava com tropas mercenárias estrangeiras. Entretanto, Urias, embora estrangeiro, residia em Jerusalém. À luz de seu nome e de sua conduta exemplar, parece coerente conjecturar que ele tenha abraçado a fé hebraica. Em tempos antigos, alguns sábios observadores perceberam no comportamento de Urias uma notável preocupação em observar a festa dos tabernáculos. A palavra sagrada registra que Urias era um homem unido em matrimônio com uma dama chamada Batseba, filha de Iã e neta de Tafel, uma linhagem de Lonitas. Contudo, as Escrituras não detalham de forma explícita o relacionamento entre Urias e Batseba. A fama de Urias nas páginas da fé está firmemente ligada ao episódio do adultério de Davi com Batseba, que à época era sua legítima esposa. O triste fado de Urias teve início quando ele se encontrava distante de sua morada. As páginas divinas narram que, naquele período, Urias estava envolto na batalha contra os amonitas, justamente quando as forças de Israel estavam investindo na cidade amonita de Rabá, sob o comando de Joabe, à guisa do rei Davi, que em tal ocasião não se encontrava nas hostes da guerra. Num entardecer, o rei Davi, a partir do terraço de seu palácio, avistou uma formosa mulher que realizava seu ritual de purificação. Inicialmente, desconhecia a identidade da dama, mas logo foi-lhe revelado que se tratava da esposa de Urias. Nem mesmo tal fato deteria o coração do rei Davi, pois, mesmo ciente de que Batseba era uma mulher comprometida, ordenou que seus emissários a conduzissem até ele. E assim se fez, pois a palavra do rei era inquestionável. Batseba compareceu diante do rei e compartilhou com ele momentos íntimos, antes de retornar à sua habitação.
Dias mais tarde, Batseba percebeu que trazia em seu ventre uma vida. Entretanto, Urias ainda se encontrava acampado com as forças israelitas, e era evidente que a criança não podia ser dele. Assim, a esposa de Urias enviou uma mensagem a Davi, informando-lhe da gravidez. Foi a partir desse ponto que o rei de Israel urdiu seu nefasto plano. Inicialmente, ordenou a Joabe que Urias fosse trazido de volta a Jerusalém, com o intuito de que, uma vez em casa, se unisse novamente a Batseba, possibilitando assim que a paternidade da criança fosse atribuída a Urias. Porém, Davi subestimou a resolução e lealdade de Urias. Quando Urias retornou a Jerusalém e esteve diante de Davi, o rei buscou disfarçadamente obter informações sobre a guerra. Após uma série de inquirições, Davi exortou Urias a voltar à sua casa e descansar, enviando-lhe presentes da mesa real. No entanto, Urias não retornou ao lar, optando em vez disso por repousar junto para os servos do rei, à porta do palácio. Diante desse cenário, Davi fez mais tentativas, convidando Urias para banquetes, na esperança de embriagá-lo. No entanto, Urias continuou a recusar a ida a seu lar e manteve-se firme junto para os servos do rei, preservando seu dever como soldado. Confrontado por Davi sobre o motivo de sua obstinação, Urias respondeu com sinceridade: "A arca de Israel e Judá reside em tendas, e o meu senhor Joabe, com os servos do meu senhor, estão acampados no campo. Deverei então eu entrar em minha casa para comer e beber, e me deitar com minha esposa. Tão certo como vives e viva a tua alma, não farei tal coisa." No dia seguinte, o relato divino nos informa que Davi novamente convidou Urias a um banquete, buscando em vão embriagá-lo. Mesmo assim, Urias persistiu em manter seu posto junto à porta do palácio, em um ato de devoção inquebrantável. Na época em que Urias, o valente soldado, não pôde ser convocado para o combate, aconteceu que Davi, o rei ungido de Israel, redigiu uma mensagem secreta e a entregou a Joabe, o comandante das hostes. Essa missiva traiçoeira de modo astuto foi confiada ao próprio Urias, que não desconfiava do plano malévolo que se desenrolava diante dele. Com efeito, esse leal soldado carregava consigo sua própria sentença de morte, embutida nas palavras ocultas da carta de Davi. Pois na missiva do rei, as ordens eram claras e cruéis. Joabe deveria posicionar Urias no fronte da batalha mais feroz, de modo a torná-lo alvo dos ataques dos exércitos israelitas, deixando-o sem defesa para que ele fosse ferido e ceifado de vida. E assim se deu. O plano ardiloso de Davi foi eficaz. Joabe obedeceu às ordens e Urias encontrou seu destino naquele campo de guerra. Enquanto isso, em Jerusalém, ao receber a triste notícia da morte de seu marido, Batseba, afligida, pranteou amargamente. Porém, após o término de seu período de luto, Davi mandou buscá-la e a fez sua esposa, incorporando-a ao palácio real. Desse modo, Urias partiu deste mundo sem sequer suspeitar da traição cometida pelo rei a quem jurara lealdade. E tampouco sabia que sua esposa carregava, no ventre, o fruto de um relacionamento com outro homem. Ele faleceu sem compreender que era vítima daquele a quem respeitava, um homem que temia ao Senhor, mas permitiu que o pecado tomasse seu coração. Por sua vez, Davi, em seu intento, acreditava que seu pecado estava oculto, e Batseba deu à luz o filho concebido com ele. Contudo, o rei se esqueceu de que diante dos olhos do Senhor nada permanece encoberto. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi quanto a seu grave pecado. O Senhor lembrou ao rei das bênçãos e da escolha que havia feito, livrando-o de seus inimigos e abençoando-o abundantemente. E, apesar disso, ele havia cometido um ato malévolo. Assim, Deus anunciou a Davi que, da mesma forma que ele havia ferido Urias e tomado sua esposa em segredo, a espada não se apartaria de sua casa e suas esposas seriam tomadas por outro diante de todo o Israel. Conforme profetizado por Natã,
uma série de tragédias se abateu sobre a família de Davi, culminando na tomada de suas esposas por um de seus próprios filhos, chamado Absalão. Esta história triste e trágica, que envolve Urias, serve como um lembrete de que, para os olhos da graça divina, ninguém é verdadeiramente justo e bom o suficiente para merecer favor divino por méritos próprios. A justiça de Deus é implacável e imparcial, e suas ações se desdobram perante toda a humanidade. Compartilhe nos comentários se você já estava ciente da história de Urias na Bíblia. E não se esqueça de se inscrever neste canal, caso ainda não o tenha feito. Se você deseja aprofundar seu estudo da Bíblia de maneira mais organizada, considere explorar esse vídeo que aparece na tela, que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.